Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Desafio Liga Jovem. Chega a 4ª edição e aposta no protagonismo de estudantes maranhenses. Sítio Novo do Maranhão, morte de idoso na BR-226 após colisão de caminhão, tanque será investigada. A Defensoria Pública leva carreta e ônibus dos direitos à área Itaquibacanga. Prorrogadas inscrições ao Prêmio FAPEMA 2026. UFMA convida estudantes de graduação para pesquisa de perfil socioeconômico e cultural. Fé Comércio lança hoje a Câmara Empresarial da Mulher. Congresso Educa Maranhão começa nesta quarta-feira. E ainda, análise política com Felipe Clã. Governo subvenciona diesel, gás e querosene de aviação. Trump intensifica ataques e diz que pode derrotar Irã nesta terça. No esporte, Imperatriz contrata Matheus Truco e Rian para a segunda fase da temporada. Maranhão conquista 6 medalhas do Campeonato Mundial de Karatê. Sampaio Basquete encara o Campinas pela 6ª rodada da LBF. Paulo Pellegrini comenta a naturalização do jornalismo clubista. E no Rádio Opinião Entrevistas, mudanças nas regras do usucapião com a advogada especialista em direito imobiliário Marluce Duarte. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que estão sintonizados na 106. É isso aí, o novo Jornal Rádio Universidade. Lembrando a todos que a gente segue até 8h45 da manhã com muita informação, entrevista e tudo mais aqui para a sua informação, claro, né? Atualização dos fatos locais e nacionais. Fique com a gente até 8h45, muita informação por aqui. Mayra Nogueira, hoje terça-feira, dia 7 de abril de 2026, Dia Mundial da Saúde. Dia Internacional para a Reflexão do Genocídio de 1994 contra os Tutsi em Ruanda. Dia do Jornalista e do Jornalismo. Parabéns aos jornalistas da Casa da 106,9 e também de todo o nosso Brasil, do nosso mundo, né, os jornalistas. Parabéns. Dia do Corretor também, Adalberto. Também dia do Médico Legista. É Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106, 40 anos de talentos no ar em 2026. É isso aí, Mayra Nogueira. A gente começa agora os destaques com os principais impressos locais. Manchetes do dia. Manchetes do dia, acompanhe com a gente, www.universidadefm.ufma.br. Tem também o nosso YouTube, Universidade FM 106. Por lá você, inclusive, pode mandar mensagem através do chat ou então diretamente no nosso aplicativo, que você pode baixar no nosso site. Aqui em O Imparcial, já está nas telinhas e acompanhe com a gente, tá? Acompanhe com a gente. Crise no transporte vira teste de fogo para a gestão de Ismênia. A crise no transporte público de São Luís atingiu um ponto crítico, transformando-se no maior desafio político para a prefeita Ismênia Miranda. Sob pressão popular e com o sistema à beira do colapso, a gestão enfrenta agora uma ofensiva em duas frentes. A Câmara Municipal convocou audiência pública para cobrar soluções, enquanto o Ministério Público pede a caducidade de contratos. Resolver o nó da mobilidade definirá o sucesso ou desgaste do seu mandato. É isso aí, né? Pepino aqui para a dona Ismênia, né? Que acabou de assumir a prefeitura de São Luís e, claro, esse problema é um dos maiores no nível municipal, na municipalidade aqui da capital maranhense. Ainda como destaque, Mayra Nogueira, em Jornal O Imparcial. Eleições 2026. O eleitor tem um mês para regularizar pendências,
Para resolver as pendências, o eleitor pode procurar o cartório eleitoral mais próximo ou acessar o serviço eletrônico disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Debandada ministerial, estratégia eleitoral de Lula versus governabilidade. A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de liberar uma parcela expressiva de seu primeiro escalão para disputar as próximas eleições vai além de uma exigência legal. Com certeza, né? E aí, Mayra? Novidade no São João, Boi Melodia passa a integrar o cenário cultural de São Luís. Um novo sotaque começa a ganhar espaço no já vibrante cenário do Bumba Meu Boi em São Luís. O Boi Melodia desponta como uma promessa que rapidamente se transforma em realidade, impulsionado pelo compromisso assumido por seus fundadores, Marcos Paulo Teixeira e Ítalo Fonseca. A iniciativa nasce de uma decisão clara, colocar o boi na rua e inseri-lo no universo do Bumba Meu Boi de orquestra, uma das expressões mais populares do período junino maranhense. Popular esse aqui, Zé Cabaleiro, transforma sua trajetória em autorretrato, maravilha, né? No esporte, haja fôlego, o Maranhão tem 4 partidas em 10 dias. Além da maratona desafiadora, os Jogos do MAC, o Macão Machão da Ilha, serão disputados fora de São Luís pela Copa do Nordeste e Série C do Campeonato Brasileiro. Mayra Nogueira, vamos agora aos destaques do Jornal Pequeno. Nesta terça-feira, a manchete é: Grande São Luís registra redução contínua de crimes violentos e patrimoniais, né? Grande São Luís também mantém a tendência de queda nos índices de criminalidade, conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Esses números apontam reduções tanto nos crimes violentos letais intencionais, quanto nos crimes patrimoniais. Destaque também no Jornal Pequeno, Mayra. Braide anuncia vice de Imperatriz e intensifica a agenda no sul do Maranhão. É isso aí, daqui a pouquinho no comentário de Felipe Clã, o ex-prefeito de São Luís e pré-candidato ao governo do Maranhão, Eduardo Braide, informou na segunda-feira, ontem, portanto, que vai divulgar nas próximas horas, o nome da pré-candidata a vice-governadora, segundo ele, escolhida do município de Imperatriz. Anúncio oficial que deve ocorrer durante visita à cidade, marcada para hoje, terça-feira. Destaque também, Mayra. Patrimônio de Moraes e esposa cresce em 5 anos e casal compra imóveis à vista por 23 milhões. Eita. CPI do crime organizado pede mais prazo e alerta para avanço das facções. Novo aciona Tribunal de Contas da União e cobra a reação do governo em fraude bilionária do INSS. E petróleo dispara após ameaça de Donald Trump e tensão com o Irã aumenta risco global. Daqui a pouquinho isso aqui no ambiente nacional a gente traz para você também. São 7h22. Esses são os principais impressos locais. Daqui a pouquinho tem as manchetes dos portais. Mayra Nogueira, vamos ao trânsito. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E Borges Júnior também chegando com as informações do trânsito nesta terça-feira. Não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto. Bom dia a todos. Trazendo inicialmente informações da Avenida Santos Dumont, que segue com fluxo carregado neste momento. Grande movimentação de veículos para quem busca aí acessar a Casimiro Júnior, já no Anil, nesse mesmo trecho, mas nessa mesma altura, mas no sentido inverso.
o fluxo é mais leve. Mas, neste momento, a Avenida Santos Dumont, no acesso a Casimiro Júnior, um trânsito bastante carregado para sair da Santos Dumont e acessar a Casimiro Júnior no Anil. No cruzamento do posto do Anil, trânsito também apresentando dificuldades para se acessar, às vezes formando lentidão na altura da via por conta aí da grande movimentação, fluxo intenso de veículos. Já no trecho da Casimiro, chegando até o elevado do Café, o trânsito ele segue fluindo sem problemas. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações referentes aí à Avenida Santos Dumont e também à Avenida Casimiro Júnior. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Aqui no mapa do Waze.com, a gente já observa também, né, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, começando o fluxo a ficar mais intenso, tá? Ali na estrada de Ribamar, justamente no cruzamento, antigo retorno da Forquilha, trânsito no sentido centro bastante demandado, né? Com leve retenção. Avenida dos Franceses também, tá? Retenção de trânsito em grande parte da Avenida dos Franceses, chegando ali até o Monte Castelo. Avenida São Marçal, no João Paulo também, tá? O fluxo nos dois sentidos, trânsito muito complicado, e também ali no Hemomar, né? Na avenida que dá acesso ao Hemomar, Rua Jorge Damos, um trânsito de acesso para a Avenida São Marçal, muita retenção neste momento, tá? Você participa também, 992-17-2647, pode mandar por aqui, até 8h45 a gente está com trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, começando esse noticiário falando sobre o Sítio Novo do Maranhão, né? A cidade de Sítio Novo do Maranhão, morte de idoso na BR-226 após colisão de caminhão-tanque será investigada. Exatamente, Adalberto. O fato aconteceu ali, acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão-tanque, colisão entre esses dois veículos, que resultou em uma vítima fatal. Registrou acontecido no dia de ontem, na segunda-feira, BR-226, no trecho próximo ao povoado Ponta da Negra. O motorista da caminhonete, ele foi identificado como Pedro Santana Raposo, de 66 anos, morreu ainda no local do acidente. Ele era morador de Sítio Novo, atuava no comércio de calçados. O condutor no caminhão sofreu apenas ferimentos leves. O idoso, ele trafegava pela rodovia no sentido de Grajaú. Quando houve a colisão, o impacto, então, acabou levando à morte imediata desse idoso. Ainda não há confirmações sobre o que teria provocado o acidente, nem as circunstâncias, fatos que vão ser apurados durante as investigações. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, 7h27 agora, né? Borges, vamos falar agora sobre a prorrogação, né, das inscrições, prorrogadas inscrições ao Prêmio FAPEMA 2026. Borges, nos ouve? 7h27 agora. Borges? Muito bem, Adalberto, de volta então, trazendo agora informações sobre o Prêmio FAPEMA, Prêmio FAPEMA 2026. O prazo ele foi estendido, foi ampliado até o dia 22 de abril, intervalo ampliado para se inscrever no edital do Prêmio FAPEMA 2026, uma iniciativa da Fundação que leva o mesmo nome do prêmio, a FAPEMA, a Fundação de Apoio de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Esta é a 21ª edição do prêmio, que tem como tema, neste ano, Ciência e Inovação, que gera transformação social, e a premiação pode chegar aí até R$9.000 por categoria. Ela reconhece produções científicas de inovação e de empreendedorismo que se destacaram aqui no estado, que se destacaram no Maranhão, e as propostas elas devem ser submetidas por meio de um formulário que está disponível na plataforma Patronage, podendo ser acessado aí a partir do site da FAPEMA. Portanto, então, Prêmio FAPEMA 2026, com prazo estendido, prazo ampliado, se encerraria no dia de ontem, foi ampliado e agora as inscrições elas podem ser feitas até o próximo dia 22 de abril. Mayra, Adalberto. Borges, falando agora sobre o desafio Liga Jovem, que chega à 4ª edição e aposta no protagonismo de estudantes maranhenses.
Borges, a gente está com algum probleminha no áudio aí? Portanto, 7 horas 29 minutos. Agora nos ouve, Borges? Sim, Adalberto, você e Mayra conseguem escutar sem problemas. Podemos seguir? Podemos seguir. Vamos falar agora sobre Liga Jovem, né? A Liga Jovem, Desafio Liga Jovem. Chega a 4ª edição, apostando no protagonismo de estudantes maranhenses. Exatamente, Adalberto, Desafio Liga Jovem, 4ª edição, o lançamento acontece no dia de hoje, acontece nesta terça-feira, vai ser feito pelo Sebrae Maranhão, aqui em São Luís, iniciativa que reúne estudantes, professores e gestores escolares, é uma das maiores competições de empreendedorismo tecnológico no ambiente escolar do país, o intuito estimular a criatividade dos jovens e transformar ideias em soluções para problemas reais nas escolas e comunidades. Tem como foco alunos do ensino fundamental, médio e técnico. Os participantes, eles recebem mentorias e passam por etapas de avaliação. Em relação às inscrições, elas seguem abertas até o dia 28 de maio. Além da experiência de aprendizagem, os estudantes também concorrem a diversas premiações, dentre elas viagens com todas as despesas pagas. Mais detalhes, quem traz mais informações para a gente é a coordenadora estadual de educação empreendedora do Sebrae Maranhão, a Maiana Braga. O Desafio Liga Jovem é a maior competição de empreendedorismo de impacto realizada nas instituições de ensino brasileiras. Está dividido em 3 categorias: ensino fundamental, 8º e 9º ano, ensino médio e educação profissional técnico. Os interessados em participar podem se inscrever no site desafioligasjovem.com.br. Basta formar uma equipe de 2 a 5 estudantes. O desafio é criar uma solução usando tecnologia para melhorar sua escola ou comunidade, como aplicativos, jogos, produtos, serviços ou o que mais a imaginação permitir. O mais legal de toda essa jornada é que durante todo esse caminho de aprendizado, as equipes recebem o apoio de especialistas que vão auxiliá-los do início ao fim. Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio para participar do Desafio Liga Jovem. As aulas são 100% online, rápidas e diretas para assistir onde quiser. E para atender uma necessidade do ensino superior, o Sebrae também lançou mais um desafio, que é o Supernova. Estudantes regularmente matriculados em curso de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo podem participar. As inscrições para o Supernova estão abertas até o dia 2 de maio, isso para a primeira temporada, mas teremos também 2 temporadas no segundo semestre. O Desafio Liga Jovem, o Supernova, também tem premiações incríveis. O primeiro lugar recebe uma viagem internacional com tudo pago para estudantes e professores. Além disso, teremos também premiação para o segundo, terceiro e quarto lugar, com valores que variam de R$8.000 a R$2.000. É isso aí, Borges. Informações da coordenadora estadual de educação empreendedora do Sebrae Maranhão, a Maiana Braga. Portanto, então, Desafio Liga Jovem, chegando à 4ª edição, iniciativa do Sebrae Maranhão, com foco no protagonismo de estudantes aqui do estado. Adalberto, Mayra. Sim, Borges, grande iniciativa. Muito obrigado. Mayra Nogueira, a gente vai para o break rápido, a gente volta em 1 segundo. É isso aí, voltamos já. Aposentado, aposentada, você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentados sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Jornal Rádio Universidade. 7 horas e 33 minutos agora, 7 horas e 33 minutos agora, a gente tem Felipe Clã para trazer as informações e análise da política. Felipe Clã, bom dia. Olha, muito bom dia. Neste dia especial, dia do jornalista, meu respeito, meu cumprimento a você, Adalberto Júnior, a Mayra Nogueira, ao Borges Júnior e
todos os jornalistas, as pessoas que fazem a comunicação e registram a história do Maranhão, do Brasil e do mundo. Grande satisfação, Felipe, né? Também estendendo, lá do Imparcial, que foi a minha escola também, né? Grande abraço aí a Célio e Sérgio, enfim, todos que fazem parte dessa equipe, você especialmente, que traz essa análise, né? Está lá no Imparcial, está lá no Palpite, está lá na coluna de segunda-feira, né? Do Clã, enfim, trazendo essa análise. Felipe, olha, muita expectativa, claro, né? Estamos nesse ano eleitoral e hoje tem aí anúncio, né? Tem anúncios de vices, é isso? Como é que está essa situação? Olha, cada um faz a sua campanha como quer, né? Realmente, o Braide resolveu inovar nesse sentido, porque o anúncio do vice normalmente é a última negociação que a gente sempre observou ao longo das décadas, né? Ali é para o fechamento, é para dizer que você está presente, né? Que aquele grupo político ou aquele partido está sendo prestigiado. Ele já fez o contrário, né? Ele tem uma leitura que ele tentou colocar na prefeitura de que ele não tem relação partidária, ele não tem ligação com líderes, né? O Braide é Braide. E dá certo, né? Vamos ver agora para governo do Estado. De prefeitura, funcionou. Mas uma eleição de governo de Estado é uma extensão muito maior, é uma fórmula de relacionamento e apoio político bem diferenciado. Não sei se vai funcionar. Só tem um detalhe interessante, eu estive conversando ontem com o pessoal da região Tocantina e também do sul do Maranhão, e não foi muito bem recebido, né? Não foi muito bem recebido porque os segmentos, as entidades, né, não participaram dessa escolha, vamos dizer assim, né? Me parece que não é eu não sei quem é a pessoa, vai ser agora, daqui exatamente 1 hora vai começar o evento lá em Imperatriz. Vamos ver qual é a tática dele, né? Agora, uma coisa é fato, o Braide precisa de identidade nos municípios maranhenses, porque até ontem ele estava só na ilha, e ele ultrapassou, né, o Estreito dos Mosquitos e já foi para outra ponta. A outra ponta, lembrando, é que tem a segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. É isso. Agora, esperar para ver de onde é que foi que saiu essa pessoa, né? Quem são as pessoas que apoiam, qual vai ser a reação da população. Tem todos esses processos que nós vamos continuar trazendo aqui no Jornal da Rádio Universidade. Agora só tem essa leitura. Sim. Felipe, do outro lado tem Orleans, né? Como é que fica a situação do vice? E, claro, lembrando sobre Carlos Brandão, né? Teve alguma definição agora recente, né? Judicialmente? Então, ontem nós passamos o dia acompanhando novamente o Supremo Tribunal Federal, que está na moda, né? Supremo, indiscutivelmente, não sai do noticiário. Às vezes políticos, às vezes judicial, às vezes policial, dependendo aí do comportamento dos nossos ministros, os nossos togados. E ontem foi concluído aquele escabroso processo, né, contra o governo do Brandão, na questão do nepotismo. Lembrando a todos os ouvintes que foi apontado pelo grupo do ex-ministro Flávio, ex-governador Flávio Dino, né, que havia um problema de nepotismo no governo do Carlos Brandão, que rapidamente foi resolvido, né? Apesar de que o procurador-geral, né, do Estado caminha de uma forma muito estranha, o Alexandre de Moraes retirou, né, ele do cargo, que foi contestado pela OAB, né, e causou grande espanto
em todos os segmentos, né, da política, dos poderes, não só do Maranhão, né? O Maranhão está sendo visto até pela imprensa nacional como laboratório do Supremo Tribunal Federal por causa da presença do ministro Flávio Dino, né, não tendo o cuidado de se excluir, vamos dizer assim, de se dar por impedido dos processos que tem no Maranhão, inclusive os processos do Tribunal de Contas do Estado, né? Nós estamos sem conselheiros para votar, está desfalcado, causando sérios problemas, sérios atrasos nas análises de contas, por uma questão que até agora ninguém consegue explicar, muito menos o Supremo Tribunal Federal, porque todos os fatores foram cumpridos. Agora foi concluído este processo de nepotismo, que não tem mais nenhum parente do governador, né? Mas mesmo assim insistem de que o parente, o irmão, o primo, não pode estar perto do governador em local nenhum. Sim, ou seja, o que acusam, o PCdoB, né, acusa que o irmão do governador estaria em cima do palanque. Só lembrando um detalhe, quando ele esteve em cima do palanque, ele não era mais diretor-geral da Assembleia Legislativa, né, que é o nepotismo cruzado que se fala, mas ele era presidente do MDB do Maranhão. Então, mais do que ninguém credenciado para estar nos eventos políticos, não somente partidários. Sim. Felipe, e as consequências disso, então, para o governador? Hein? As consequências agora para o governador. Olha, por incrível que pareça, você pode não acreditar. A Procuradoria-Geral Federal, né, deu um parecer dizendo que não havia a menor condição de ser feito o afastamento, não existe o porquê de ser feito o afastamento, mas agora está na mesa de um único ministro, Alexandre de Moraes, que tem relações, lembrando que tudo que a gente fala aqui é público, né? A gente não traz nenhum fato, ou não cria nenhum fato. O Alexandre de Moraes é o melhor amigo, né, do ex-governador Flávio Dino, hoje ministro, e com uma canetada, para você ter uma ideia, ele pode afastar o governador eleito com milhões de votos, Carlos Brandão. É um absurdo que precisa ser revisto urgentemente esses processos, porque senão nós vamos ficar presos a vontades e decisões particulares. Felipe, para a gente finalizar em duplo item, né, voltando a falar sobre o vice de Orleans, né, no caso, e também já pode adesivo em carro, eu já olhei vários adesivos aí, tanto de Orleans quanto de Bride, né? Olha, daqui um pouco esse pessoal está tão ousado que eles já vão botar outdoor. Não pode. Existe o período, como ontem eu falei, nós temos o calendário. Somente depois de registrada a ata, somente depois do aceite do TSE, né, reconhecendo que aquele candidato representa aquela linha de partidos, é que pode começar as propagandas. Isso também tendo os prazos e as medidas, né, tudo muito bem colocadinho, determinado, né, a cada dia eles vão diminuindo mais a propaganda para não haver diferença financeira entre os candidatos. Quanto à questão do vice, nenhum candidato que eu conversei ontem está preocupado, neste momento, em definir o vice. O vice é o último fator de todas as campanhas numa chapa majoritária, entendeu? Inclusive, é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? É quando a pessoa se sente contemplado. Lembrando que o vice é aquele que ocupa o lugar quando o governador tem algum problema, ou quando o governador viaja, ou quando o Supremo Tribunal Federal retira com uma canetada um governador, não é verdade? Você me permite só um detalhe aqui, até porque é importante a gente dar dois detalhes
Um que foi a filiação da senadora Elisiane Gama no PT, né? E aí tem uma particularidade que foi a pedido do presidente Lula que ela se filiasse ao PT, exatamente por causa da relação que eles tiveram, né, na defesa do Lula no Congresso Nacional, no Senado. E a segunda questão é que o PT não vai se filiar com o PDS do Braide, né? É uma ordem que veio diretamente do Lula, a pedido do ex-presidente José Sarney e da deputada federal Rosiana Sarney. Ou seja, então nós estamos dando esse spoiler de primeira mão aqui na Rádio Universidade, né? O Sarney ainda com sua força, a Rosiana mesmo fazendo o tratamento, o presidente Lula esteve com eles nesse final de semana e determinou ao PT que no Maranhão o PT ficasse sem coligar. Até porque não teria muito sentido, né? Apesar de que no Piauí o PT filiou com o PDS, que tem um outro candidato a presidente da República. É isso aí, notícia em primeira mão aqui, Felipe Klein, análise política no Jornal Rádio Universidade. Felipe, espero você amanhã novamente, continuando com essas informações, tá? Muito obrigado e um bom dia. O clã estará junto de vocês. Um abraço. E aí, vai pro break agora, rapidinho, a gente volta já. Mayra Nogueira. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Se viajar para o Brasil tá na moda? Passengers to Brazil, now boarding. Vacinar contra a gripe sempre esteve. Até 30 de maio, idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem ser vacinados. Saiba quem mais pode se vacinar em gov.br/vacinação. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinar contra a gripe sempre foi muito Brasil. Ministério da Saúde, Brasil, do lado do povo brasileiro. Jornal Rádio Universidade. 7h47 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo Borges Júnior com mais informações. Não é isso, Borges? Defensoria Pública leva carreta e ônibus dos direitos à área Itaquibacanga. As ações dos dias 7 e 8 de abril, portanto, hoje e amanhã, ação especial da Defensoria Pública do Maranhão, ela vai por meio da carreta e ônibus dos direitos, vai ser realizada no bairro Itaquibacanga, aqui em São Luís. O atendimento, ele acontece começando às 8 da manhã, se estendendo até às 4 da tarde, vai ser na praça próximo ao Edunúcleo e ao Hospital Municipal, o Hospital Veterinário Municipal, localizado na Avenida dos Portugueses. Iniciativa, ela faz parte das comemorações pelos 25 anos da instituição. Durante os 2 dias de ação, a população vai ter aí acesso a diversos serviços, todos eles gratuitos. São serviços como orientações jurídicas, atendimentos sobre divórcio e ainda emissão de documentos. Outras informações a gente confere agora com a defensora pública, a Maiele Moraes. Olá, ouvintes da Rádio Universidade, estamos aqui para fazer um convite para todos os moradores da região do Itaquibacanga. Estamos iniciando essa semana a comemoração dos 25 anos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, uma instituição que há 2 décadas e meia vem garantindo cidadania, inclusão e direitos para as pessoas em situação de vulnerabilidade.
teremos nos dias 7 e 8 na região do Taquibacanga, perto da creche Vila Isabel, a nossa ação da carreta e ônibus dos direitos, onde teremos vários serviços para a população, como, por exemplo, emissão de carteira de identidade, pedidos de emissão de segunda via de registro, ações de família, como divórcio, guarda, alimentos, regularização do estudo de eleitor, questão também de cadastro único. Estão todos convidados para este grande momento, nos dias 7 e 8, das 8 às 17 horas. Portanto, então, a ação no dia de hoje, nesta terça-feira, seguindo até a quarta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, ação especial da Defensoria Pública do Maranhão, iniciativa como parte das comemorações pelos 25 anos da instituição. Mayra Adalberto. Muito obrigado, Borges. 7h49. Borges volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Será que olhar para cá? E aí, não tem que virar esse para olhar para cá. 7h50 agora, 7h50. Hoje, no Rádio Opinião, a gente vai falar sobre direito, né? Mais especificamente sobre as mudanças nas regras do usucapião. Para isso, a gente conversa agora com a advogada, especialista em direito imobiliário, Marluce Duarte. Marluce, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que nos escutam aí pela Rádio FM, Universidade FM. Maravilha, tá? Vamos de maneira bem didática, né? Vamos do comecinho. Esse termo aí, o usucapião, ele não é assim tão utilizado, né, para quem está fora desse ambiente imobiliário, né, que diz respeito aí a questões relacionadas a terrenos, enfim, é um assunto imobiliário, né, especificamente. Mas, vez por outra, a gente ouve falar desse termo, né? Na prática, o que é esse termo? O que significa esse termo? Usucapião. Usucapião é uma forma onde a pessoa adquire a propriedade daquele bem originariamente. Ele, na verdade, ele já é o dono, mas ele não é o proprietário. Ele tem a posse do bem, e por isso que para você adquirir esse bem, esse imóvel, através da usucapião, você precisa de alguns requisitos. Os requisitos da posse, de ser dono, usar o bem como seu. Aí, por isso, você adquire, dependendo do tempo, do objeto, do cuidado, você adquire esse bem através da usucapião. E é uma posse originariamente. Olha só, e eu falei aqui equivocado, eu peço perdão, eu falei o usucapião, é a usucapião, não é isso? É um termo feminino, né? Isso, exatamente, é a usucapião. E assim, né, várias pessoas chamam de várias formas, sendo que é o mesmo objeto, né? Mas tem pessoas que chamam o usucapião, a uso, dependendo, às vezes as pessoas chegam para mim, doutora, eu tenho meu imóvel, já moro há 30 anos nele, como é que eu faço para usar o meu imóvel? Eles estão se referindo ao usucapião, como ele adquirir esse imóvel através da usucapião. E a usucapião, antes, você só poderia fazer ele judicialmente. Hoje, você tem essa oportunidade de fazer ele no extrajudicial, direto no cartório. Para isso, você tem que ter a posse mansa, pacífica, estar naquele imóvel já por 10 anos, 15 anos, porque existem várias formas de usucapir aquele bem. Dependendo daquele documento que ele tiver, se ele pode ter um documento há 30 anos, como foi o exemplo que eu falei, a pessoa pode usucapir através do extrajudicial. E aí a usucapião extraordinária, que é a partir de 15 anos. Ele não precisa de ter um substituto, ele só precisa demonstrar que ele cuida do bem, que ele utiliza aquele imóvel como se fosse seu. Ele está ali pagando todas as contas, pagando o IPTU, tudo que ele compra, ele coloca o endereço daquele imóvel. Isso são requisitos para que ele possa usucapir. Se ele chegar para mim, doutor, eu moro no imóvel, mas eu não tenho nada como provar,
fica mais difícil. Aí teremos que fazer uma ata notarial, pegar testemunhas ali ao lado com os vizinhos, que a gente chama de confinantes, para poder você ter aqueles requisitos, para poder você buscar o seu direito. Porque, Adalberto, buscar os seus direitos, você precisa provar que você já tem. Não é só você chegar e falar, você precisa provar que você realmente já tem aqueles direitos. Né, para poder, então, você usa o CAPI. Existe também a usucapião ordinária, que é quando a pessoa já tem um título, a pessoa comprou aquele imóvel e ele já tem ali um contratozinho, ou ele tem um recibo, ou ele está com todas as contas, ele comprou ali uma bicicleta, comprou uma geladeira, colocou o endereço, então ele tem requisitos. Com isso, a partir de 10 anos, ele já pode usucapiar o bem, certo? Marluce, essa questão, ela envolve, claro, né? A gente está falando aqui, mas de uma maneira bem amena, né? E a gente sabe que há muito conflito, muito atrito por conta de relações aí que dizem respeito a terrenos, casas, enfim, tem uma série de coisas aí que a gente sabe que o tratamento ele não é muito amistoso, né? A gente está falando aqui, mas existe muito conflito, né? Enfim, essas mudanças, elas amenizam um pouco isso tudo, enfim, qual a tua interpretação justamente sobre essas atualizações? Elas melhoram exatamente nessas questões dos atritos e indo para uma coisa extrajudicial e não judicial, enfim? Melhoram bastante. Por quê? Porque a partir do momento, como uma das formas dessa que nós estamos fazendo hoje, divulgar conhecimento. A partir do momento que a gente começa a divulgar, que a gente começa a demonstrar que hoje existe a usucapião extrajudicial, direto no cartório, a pessoa já fica atenta, porque o que acontece? Às vezes a pessoa até aluga um imóvel, terminou o contrato de aluguel, a pessoa não tem aquela diligência de ir lá e renovar o seu contrato, de colocar novas cláusulas, aluga só através de boca, né? Só faz não fazem contrato. E aí, se ele já fica atento, se eu deixar a pessoa durante tantos anos no meu imóvel, sem eu ter contrato, a pessoa pode entrar com a usucapião. Faleceu estou no imóvel, mas não tenho contrato, não tenho recibo, não tem nada. Se os herdeiros daquela pessoa que vendeu para ele pode entrar com a entrar e o inventário e colocar aquele imóvel. Então, diante disso, as pessoas já vão ficarem atentas a isso. Eles já sabem que podem acontecer isso, porque eles já vão estudando e sabendo, né, dessas informações. Em relação aos atritos, há ainda essas observações, que às vezes eles ficam o usucapião é para tomar imóvel alheio. Vocês que trabalham com usucapião é porque querem tomar imóvel alheio, mas eles vão entender, depois de uma conversa, depois dessas informações, que, na verdade, falta diligência de cuidado. Você deixou uma pessoa lá um tempo e a pessoa está cuidando, está pagando todas as contas, está adquirindo prova para ele mesmo adquirir aquele imóvel. E isso acontece também, Adalberto, até com o herdeiro. Houve o falecimento do pai. Um dos filhos ficou ali cuidando, pagando as contas sozinho, ele pode usucapiar aquele bem. Então, com isso, já abre, né, ali alerta, liga a chavezinha daquele herdeiro que diz, não, caiu as telhas lá de casa, olha, meu irmão, vamos nós dois aqui juntar para a gente dividir a conta. Tem as contas de IPTU para pagar? Meus irmãos, vamos juntar todo mundo aqui para a gente pagar o IPTU. Porque se aquele irmão que ficou ali sozinho, ele pagar sozinho, depois ele pode adquirir o usucapião só para ele. Olha, Marluce, muito obrigado aqui pelas suas informações, né? A Marluce Duarte, especialista em direito imobiliário, trouxe informações sobre as novas regras da usucapião. Muito obrigado e espero você em outro momento para a gente trazer mais informações aqui, tá? Muito obrigado e um bom dia.
Eu que agradeço o convite e as informações, esse divulgar conhecimento, isso é maravilhoso. É por isso que eu estou sempre divulgando no meu canal. Pessoas que desejarem ter mais conhecimento, pode estar lá no meu Instagram, @marluciduarte.adb. Lá eu estou sempre falando de seus direitos imobiliários, estou sempre falando como você não deixar para depois, que o direito não socorre quem dorme, e hoje muito fácil. Inclusive você que está aí, que está precisando regularizar seu imóvel, vai lá, vai buscar um profissional, vai na defensoria, e busque regularizar seu imóvel, para depois você não ter dor de cabeça, não ter prejuízo, que imóvel é um bem, eu digo sempre, que são duas joias que a gente deve cuidar com muito zelo. Uma é os nossos filhos, né, os nossos, e o outro é o nosso patrimônio, que a gente abre mão de muitos para poder adquirir o nosso patrimônio. Então, não perca tempo e regularize o seu imóvel e guarde aí para você e para os seus. Obrigada, Adalberto. Bom trabalho. Bom dia e bom trabalho para você também. Mara Nogueira, a gente vai para o break. Ciência, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. UFMA avalia a formação e prática de psicólogos autodeclarados LGBTQIAPN+, maranhenses. Você sabe o que foi a revolta de Stonewall? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Pesquisa da UFMA avalia a formação e prática de psicólogos autodeclarados LGBTQIAPN+, maranhenses. As informações com Pedro Batista. Mesmo combatida de maneira mais ampla, a LGBTfobia ainda permeia a vida de muitas pessoas. Exclusão ou preconceito nas escolas, barreiras no mercado de trabalho e violência nos serviços de saúde são algumas evidências do quão institucionalizado esse preconceito está na sociedade brasileira. Uma pesquisa da Universidade Federal do Maranhão analisa as implicações da LGBTfobia estrutural no processo de formação e rotina de trabalho de profissionais de psicologia autodeclarados LGBTQIAPN+, no Maranhão. De acordo com a mestra em psicologia pela UFMA, Lorena Coutinho Lima, os resultados revelam que a formação em psicologia apresenta lacunas. Os resultados dessa pesquisa evidenciam que, apesar de alguns avanços, ainda existem lacunas importantes na formação em psicologia quando se trata das demandas da população LGBTI+. A análise dos projetos pedagógicos mostrou que esses debates acerca da diversidade sexual e de gênero aparecem de forma muito pontual, e em muitos casos eles são praticamente ausentes, o que revela um processo de silenciamento institucional dessas temáticas. Nas entrevistas com os profissionais, emergiram experiências marcadas por diferentes formas de LGBTfobia, tanto na formação quanto no ambiente de trabalho. Muitos participantes relataram um sofrimento psíquico associado ao chamado estresse de minorias. Os resultados eles mostram que a LGBTfobia não é apenas um fenômeno individual, mas ele está profundamente ligado a estruturas institucionais e sociais. Para chegar nesses dados, a dissertação de mestrado utilizou 2 caminhos. Uma pesquisa documental focada no PPC, Projeto Político Pedagógico, dos cursos de psicologia da UFMA e do SEUMA. O objetivo foi compreender como são abordadas temáticas relacionadas à população LGBT nesses documentos. A etapa seguinte consistiu na aplicação de questionários e entrevistas com 11 psicólogos autodeclarados LGBTQIAPN+. Uma das bases do estudo é a análise do discurso do filósofo Michel Foucault, que entende o discurso como construtor de realidades, saberes e poder, sendo também um produtor de normas sociais. Outro dado revelado é que a relação entre identidade e prática profissional pode ter efeito ambíguo. Alguns participantes relataram que a autodeclaração de sua identidade pode ter efeitos ambíguos no trabalho. Por um lado,
Assumir essa identidade pode fortalecer práticas ético-políticas comprometidas com a diversidade e favorecer também a construção de vínculos com as pessoas que buscam um atendimento mais sensível às suas vivências. E, por outro lado, essa mesma visibilidade pode expor os profissionais a riscos de discriminação, de questionamentos sobre a sua própria competência ou até mesmo a precarização das suas condições de trabalho. A pesquisa Discursos que Formam, Discursos que Excluem, Relações de Poder e LGBTfobia na formação e na prática de profissionais da psicologia autodeclarados LGBTQIAPN+, no Maranhão, teve orientação do professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMA, Carlos Wellington Soares Martins, com colaboração de Bruno Goulart, Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a revolta de Stonewall, você sabe o que foi? A revolta de Stonewall foi uma série de protestos realizados por membros da comunidade LGBTQIAPN+, em resposta a uma batida policial no bar Stonewall Inn, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Era rotineira a violência de policiais no local, ameaçando e espancando funcionários e clientes do bar que saíam para a rua e formavam filas, para que a polícia pudesse prendê-los. Mas não foi isso que aconteceu nas primeiras horas da manhã do dia 28 de junho de 1969. Durante uma operação policial, clientes e curiosos reagiram e a consequência foi uma confusão que durou dias e resultou em uma rebelião conhecida atualmente como a Revolta de Stonewall. O levante marcou uma mudança de postura, onde frequentadores e moradores locais resistiram à violência policial. Um marco que ajudou a desencadear o movimento atual pelos direitos dos civis LGBTQIAPN+. Você sabia? Tome Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Jornal Rádio Universidade. 8 horas, melhor dizendo, 8 horas 6 minutos. Agora a gente tem que se acostumar com esse horário, tá? 8 e 6, 8 horas e 6, a gente passando desse horário. E lembrando para você que está ouvindo a gente agora, né? Novo horário do Jornal Rádio Universidade, indo agora até 8h45, né? 8h45, tem que se acostumar com isso também, tá? Mais informação, mais participação também, tá? Olha, Mara Nogueira mandando um alô aqui para quem está no YouTube. Rosenilde Caldas, né? Agora é Rosenilde Santos. Agora é Rosenilde Santos. E ela deslanchou aqui em vários comentários. Bom dia, parabéns, parabéns. E é isso aí. Olha, quem está por aqui também é a Mari Silva Mourão, né? Como sempre, acompanhando a gente no YouTube. Quem está por aí, aqui também, Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana. Olha aí, né? Parabéns. Ronaldo Teixeira mandando os parabéns aqui aos jornalistas, especiais da Rádio Universidade. Muito obrigado, Ronaldo Teixeira, sempre acompanhando a gente em família aqui com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, tem Borges Júnior, né? Antes Borges disso, Júnior. só lembrando que tem um ouvinte Sim. aqui acompanhando, Josimar, está dando bom dia, desejando bom trabalho a toda a equipe da Rádio Universidade, do Jornal Rádio Universidade. A Fracinete também, que participou aqui, está sempre participando, dando a sua opinião. Bom dia, Fracinete. Bom dia também a Socorro Brito, em Passo Lumiar, Rosângela Moreira, na Coab. Vamos agora à informação com Borges Júnior. Borges, retomando aqui o noticiário, tá? Que não para, aqui no Jornal Rádio Universidade. Agora vamos falar, Borges, exatamente sobre a Universidade Federal do Maranhão, que está convidando estudantes de graduação à participação na pesquisa Perfil Socioeconômico e Cultural desses estudantes de graduação, né?
Exatamente, Adalberto. Convite aos discentes dos cursos de graduação da instituição, convite da UFMA para que os alunos participem da pesquisa Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação. Ela é organizada pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Iniciativa, ela faz parte de uma articulação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, isso com todas as instituições federais de ensino superior do país, do Brasil. O intuito, coletar dados que ajudem a criar políticas públicas voltadas à inclusão e também a melhoria das condições dos estudantes nas universidades federais. A pesquisa, ela segue, vai continuar aí, podendo ser feita, respondida esses questionários até o próximo dia 4 de maio. Esse questionário ele é rápido, fácil de ser respondido. Os dados eles vão ser usados apenas para acesso aí de dados referentes às instituições. Para responder esse questionário, ele pode ser acessado a partir de um link. Esse link está disponibilizado no site da UFMA, no site da Universidade Federal do Maranhão. Essa informação e outras sobre a UFMA, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, inclusive esse link para responder ao questionário, o site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Mayra? São 8h10. Borges, falando agora sobre as inscrições para os mais médicos que seguem abertas. Fale mais sobre esse assunto. Mayra, inscrições referentes ao ciclo de número 45, o ciclo do projeto Mais Médico para o Brasil. Inscrições, elas podem ser feitas até esta quarta-feira, portanto até amanhã, dia 8 de abril. O projeto ele é voltado à atuação na atenção primária à saúde do SUS, o SUS que é o Sistema Único de Saúde, isso em regiões prioritárias, remotas e de difícil acesso, também de alto índice de vulnerabilidade, incluindo aí territórios indígenas, onde há escassez ou ausência de médicos. Os profissionais interessados em participar dessa iniciativa, eles devem se inscrever por meio da plataforma de gerenciamento de programas do provimento, com o login da conta do portal GovBR. Profissionais selecionados, eles vão atuar por até 48 meses, combinando aí atendimento direto à população com formação continuada. Adalberto. Borges, peço que fique na linha, daqui a pouco você volta. Quem está vindo com informações agora é Bruno Goulart, e ele vai falar sobre uma iniciativa muito bacana, tá? Da FEComércio, que lança hoje a Câmara Empresarial da Mulher. Bruno Goulart. A FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão, realiza nesta terça-feira, dia 7, o lançamento da Câmara Empresarial da Mulher. O evento acontece às 19h, no Teatro Sesc Condomínio FEComércio, na Avenida dos Holandeses. A nova Câmara nasce de uma união estratégica entre grandes entidades, como a ACM, Associação Comercial do Maranhão, CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, SEC e SENAC. A proposta é elevar a representatividade e a capacitação das mulheres que lideram a economia local. Um dos destaques da solenidade é a posse da presidente da Câmara, a empresária Micheline Feijó, e das lideranças femininas que compõem o colegiado. A ocasião conta com a assinatura do ato formal que consolida a governança da entidade, reforçando o compromisso do sistema comércio com a equidade e o desenvolvimento sustentável. A iniciativa também vai apresentar o programa Up Varejo, iniciativa do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Maranhão, que oferece consultoria para adaptar pequenas empresas ao mercado digital. Reforçando essa temática, tem ainda a palestra Digital Sem Filtros, com Vinícius Vitor, consultor com atuação em marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Amazon e TikTok Shop. Simultaneamente às atividades no teatro, o hall e o estacionamento térreo vão receber uma feira de negócios. O espaço funciona como uma vitrine para produtos e serviços de empreendedoras maranhenses, estimulando o networking direto e a troca de experiências com o mercado. A noite vai ser encerrada com um coquetel de integração e apresentações culturais, promovendo um momento de união entre o setor produtivo. Com redação de Elis Rodrigues, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM.
Muito obrigado, Bruno Goulart. 8h13. A gente volta já, Maria Nogueira. É isso aí, voltamos já. Onde tem cooperação, tem também apoio, visibilidade, crescimento. Por isso, é muito importante que a sua indústria faça parte do sindicato patronal do seu setor. O sindicato representa a sua empresa perante o governo, lidera negociações coletivas, é fonte de informação segura e um importante caminho para as oportunidades. Associe-se aos sindicatos filiados à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Acesse www.fiema.org.br. Previsão do tempo e tábua de maré. São 8h15. Nesta terça-feira, 7 de abril, São Luís e o estado do Maranhão apresentam tempo predominantemente ensolarado. A temperatura atual em São Luís está em torno de 25%, 25 graus, com umidade alta de 88% e ventos leves de 6 km por hora. Condições atuais, o céu está claro, sem precipitação e a visibilidade é boa, com índice UV baixo. A pressão atmosférica está em 30 polegadas, favorecendo um dia estável. A previsão para hoje, predominantemente ensolarado ao longo do dia, sem chuvas esperadas. Condições semelhantes devem se estender ao resto do estado do Maranhão. Adalberto. É isso aí, dia ensolarado, viu, Maria Nogueira? É isso aí. Ótimo. Bora aproveitar. E neste dia 7, vamos aqui a pré-amar e baixa-mar, né? Claro. Tábua de maré. Pré-amar, a primeira acontece logo mais, às 9h40 da manhã, com 5,3 metros. A segunda será às 10h17 da noite, com 4,9 metros. Baixa-mar, agora sim, 3h46, às 3h46 da madrugada, com 1,2 metro. A segunda será às 4h04 da tarde, com 1 metro. Notícias do Brasil. Agora, Maria Nogueira, a gente traz as manchetes nacionais, tá? Vindo aqui com o Globo, claro. Tem a foto da Lua, a viagem mais distante da humanidade. Com seus 4 tripulantes, a missão americana Artemis 2 atingiu ontem o ponto mais longe que um ser humano já alcançou, a mais de 406 mil quilômetros da Terra. Na aproximação máxima da face oculta da Lua, a nave chegou a ficar a apenas 6 mil quilômetros da superfície. Que bacana, né? Mas a manchete aqui em O Globo, Maria Nogueira. Efeitos da guerra. Governo anuncia subsídio a gás de cozinha e diesel e socorro às aéreas. Pacote para evitar crise de combustíveis e inflação tem duração de 2 meses e inclui redução de tributos do querosene de aviação. O que é que tem o estado de São Paulo? No estado de São Paulo, fala exatamente da missão da NASA, que leva humanos mais longe do que jamais estiveram. Equipe chega a 406.778 quilômetros da Terra e bate o recorde da nave Apollo 13 de abril de 1970. É isso aí, né? Marcante. Imagem maravilhosa. Maravilhosa da Lua, né? E em Folha de São Paulo, também trazendo como destaque a Lua, mas a manchete é: Lula amplia subvenção a diesel e zera tributo de querosene de avião. Com a medida extra que abrange o gás de cozinha, o governo busca conter aumento de preços de combustíveis causado por guerra. Impacto fiscal de pacote é de 31 bilhões de reais. E é justamente sobre isso, Maria Nogueira, que vem agora a reportagem nacional, tá? Reportagem nacional, trazendo essas informações aqui com a gente. E quem traz essas informações, Maria Nogueira, é justamente Alain Barbosa. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 4 ministros do governo Lula anunciaram uma nova medida provisória para conter os preços de combustíveis por conta da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O diesel já conta com a isenção de PIS/COFINS para a importação do combustível.
A outra medida em negociação com os estados é a que prevê subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado, metade paga pela União e outra bancada pelas unidades federativas. Segundo o ministro da Fazenda, Dário Durigan, 25 estados aceitaram a proposta. Outra medida de contenção dos preços beneficiará os produtores nacionais, como detalha o ministro. A gente vai ficar, assim que editada a medida provisória, com uma primeira subvenção já anunciada de diesel para o importador e para o produtor nacional de até 32 centavos o litro, uma segunda subvenção relativa ao ICMS importação do diesel de 1,20 e agora uma terceira subvenção restrita ao produtor nacional de 80 centavos do diesel. Com isso, a gente faz com que a gente garante o abastecimento e a importação de diesel dentro de um regime especial, portanto, será garantida a importação de diesel, mas também para os produtores nacionais, que eles também tenham um nível de preço razoável, de modo que a gente importe e faça a oferta do óleo que for direcionado para o refino nacional, de modo a manter o abastecimento e mitigando o custo da guerra na questão do diesel. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, anunciou medida para conter o preço do gás de cozinha. O que a gente tem é a previsão para esse mesmo período também, 2 meses, prorrogáveis por mais 2 meses, de uma subvenção à importação. Então, os importadores necessariamente praticam um preço, que é o preço de paridade de importação, o chamado PPI, e o que nós vamos fazer é uma subvenção correspondente à diferença entre o PPI e o preço interno. Para quê? De maneira que a população brasileira, especialmente a mais vulnerável, que usa o gás de cozinha, não seja afetada pela oscilação internacional de preços. Para o setor aéreo, o governo anunciou um decreto para a isenção do PIS/COFINS na aquisição de querosene de aviação e postergou o pagamento por parte das companhias aéreas das tarifas de navegação dos meses de maio, junho e julho. As empresas também terão 2 linhas de crédito, uma com recursos do Fundo Nacional de Aviação e outra para capital de giro e compra de combustíveis. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. 8h21, Adalberto, voltamos aqui com mais informações. Agora sobre Trump, que intensifica ataques e diz que pode derrotar Irã nesta terça-feira. Confira com Breno O presidente Zonta. dos Estados Unidos intensificou as ameaças contra o regime iraniano nesta segunda-feira em uma coletiva de imprensa que seria para celebrar a Páscoa. Donald Trump afirmou que a proposta de 10 pontos apresentadas pelo Irã para um cessar-fogo na guerra foi um passo significativo, mas insuficiente. Trump reiterou o ultimato ao país do Oriente Médio para que reabra completamente o acesso ao Estreito de Hormuz, por onde é escoada cerca de 1/5 da quantidade de petróleo bruto e gás natural comercializada no mundo. O prazo, que era de 8 horas da noite desta terça-feira pelo horário local, segundo ele, agora é de meia-noite de terça para quarta. Caso contrário, o país pode bombear infraestruturas civis, como usinas de energia e pontes. Todas as pontes do Irã serão destruídas até a meia-noite de amanhã. Todas as usinas de energia do Irã serão desativadas, queimadas, explodidas e jamais utilizadas novamente, ou seja, completamente demolidas até a meia-noite. E isso acontecerá em um período de 4 horas, se quisermos. Depois da ameaça, Trump disse que não quer destruir a infraestrutura civil iraniana e que ela demoraria mais de 20 anos para ser recuperada. No entanto, disse que não deixará o país do Oriente Médio ter acesso a uma arma nuclear e insistiu nas ameaças. O país inteiro pode ser eliminado em uma noite, e essa noite pode ser amanhã. O porta-voz das Forças Armadas do Irã, Ebrahim Zolfagari, prometeu retaliação devastadora se esses ataques acontecerem. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que pela escolha de Trump, os ataques ao Irã serão mais fortes dia após dia. Conforme as instruções do presidente, hoje teremos o maior volume de ataques desde o primeiro dia dessa operação. Amanhã, ainda mais do que hoje. E o Irã tem uma escolha a fazer, que escolha sabiamente. Nesta segunda, Israel também disse ter matado o chefe de inteligência da poderosa Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Seyed Majid Kademi. Além disso, a principal universidade de tecnologia do país foi bombardeada por Israel e Estados Unidos. Trump também disse que se a população dos Estados Unidos tiver de pagar um pouco mais por combustíveis para que o Irã não tenha uma arma nuclear, seu governo irá adiante, e informou que os pilotos de avião estadunidenses abatidos por ataques do Irã na última sexta ficaram feridos, mas já foram resgatados e se recuperam bem. Trump também declarou que gostaria que os Estados Unidos apreendessem o petróleo iraniano e lucrassem com ele, mas não detalhou como isso seria feito. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
O Colégio Laboro cresceu. Agora, além da Cidade Operária e São Francisco, também estamos na Coab, levando o mesmo ensino médio e pré-vestibular de alta qualidade que já é marca da Laboro. Aqui, seu filho tem o padrão das escolas mais caras, mas com um preço muito mais acessível. Alto benefício, menor preço. A escolha certa para quem pensa no futuro. Acesse colégio.laboro.edu.br ou WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, qualidade que transforma e cabe no seu bolso. 8 horas, 24 minutos agora. A gente tem que se acostumar com esse horário, Mara Nogueira. Vamos aqui com Borges Júnior de volta. Mais informações. Borges Júnior, o que você traz para a gente? Adalberto, a gente traz informações ligadas aí ao descarrilamento de um trem, situação acontecida na madrugada de hoje. Portanto, então, essa informação agora, fato acontecido na madrugada desta terça-feira, quando um trem carregado de combustíveis descarrilhou, levou à interdição total da ponte metálica João Ferreira Goulart, situação aí registrada entre o Maranhão e o Piauí. Essa ponte liga Timon, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. O Departamento Municipal de Trânsito deu previsão de que a ponte ela seja liberada ainda no dia de hoje. Essa liberação deve acontecer por volta das 15h desta terça-feira. E durante então, essa interdição, apenas pedestres e ciclistas estão podendo passar ali, atravessar a via, a ponte. No local, há agentes de trânsito, eles estão orientando o fluxo de veículos e, por enquanto, que segue interditada a rotas alternativas. As rotas alternativas, Ponte da Amizade, que dá acesso à Avenida Maranhão, e também a Ponte Nova, que leva ao posto fiscal da Boleta. Adalberto, Mayra. Borges, voltando aqui, falando agora sobre o Procon Maranhão, que pede indenização bilionária de distribuidoras por alta abusiva nos combustíveis do Maranhão. Mais detalhes. A ação civil pública, ela tramita na vara de interesses difusos e coletivos de São Luís. O Procon Maranhão pediu aí a condenação de distribuidoras de combustíveis como pagamento de mais de R$1 bilhão, isso por danos morais coletivos causados aos consumidores. Ação movida contra um grupo de distribuidoras de combustíveis, grupo acusado de aumentar os preços de forma abusiva e sem justificativa. Segundo ainda o Procon Maranhão, o início do processo, o valor pedido de indenização eram R$2 milhões pedidos aí, essa indenização, mas com o andamento da ação e a apresentação de documentos pelas empresas, foi possível então o órgão verificar que o grande aporte econômico das distribuidoras, a dimensão nacional dos prejuízos também. Documentos anexados mostraram que as distribuidoras possuem capital social bilionário, o que, segundo o Procon Maranhão, justificou aí o aumento do valor da indenização, isso para que a punição ela tenha caráter educativo, também punitivo, evitando então dessa forma que novas práticas abusivas aconteçam no mercado. A redação de Elis Rodrigues. Adalberto. Muito obrigado, Borges. 8 horas 27 minutos agora. Mara Nogueira, vamos aqui de entrevista agora, tá? A gente vai falar sobre o Congresso Educa Maranhão. São Luís vai receber esse congresso, né, com um especialista da Finlândia, apresentando tendências para a educação no Maranhão e no Brasil. Realização aí do Cinep Maranhão, acontece nos dias 8 e 9 de abril. O Educa Maranhão, o Educa MA, vai reunir palestrantes com expertise em inovação, gestão educacional, para debater o futuro da educação. Temas como o recente ECA Digital integram essa programação. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a segunda vice-presidente do Cinep Maranhão, coordenadora do programa Escola de Gestores do Cinep Maranhão, coordenadora do Congresso Educa Maranhão, Elza Helena Baluz. Elza, bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Universidade, né? Bom dia, obrigada pelo
Prazer estar aqui. Rádio Opinião, né? Enfim, a Rádio Universidade, satisfação nossa de recebê-la, tá? Bom, esse evento, né, um grande evento que vai acontecer aqui, que tem como fundo a educação. Isso. Na verdade, nós estamos reunindo gestores, convocando gestores educacionais de todos os níveis, né? Desde a educação básica, ensino profissional e técnico, educação superior, para discutir nem mais o futuro, mas o presente da educação, quais são as novas demandas e o que cabe aos gestores pensar, refletir e trabalhar em prol de uma educação de qualidade no Maranhão. Maravilha. Surgiu de quê, né? De que iniciativa? Aliás, essa iniciativa surgiu de quê? Qual o anseio que levou a fazer esse evento? Na verdade, a gente vem fazendo seminários, minicursos, encontros, e ano passado nosso seminário teve uma repercussão muito boa, e nós fomos, então, convidados a pensar num congresso. Isso expande não só a ideia do território maranhense, né, está com pessoas de todas as regiões do Maranhão, mas também trazer gente de fora, discutir, trocar experiências, porque isso que é o mais importante, né? A educação hoje ela se faz no cotidiano, no chão da sala de aula, em todos os níveis, e é preciso trocar a experiência com quem está fazendo aqui ou fora daqui. Sim, é muito importante. Por falar em fora daqui, né? Tem gente de fora que veio para cá, que vem para cá, né? Para esse evento a partir de amanhã, né? Acionando aqui e já vendo aqui algumas dessas figuras no banner, tá? Quem lidera e decide o futuro da educação estará no Educa Maranhão, Congresso de Líderes Educacionais. Destaque, claro, né? São vários destaques, mas você prefere chamar aqui, né, para o grande atrativo desse evento, quem? Olha, na verdade, nós temos grandes estrelas, né? São craques aí, tanto locais quanto de fora. Na verdade, a gente tem discutido muito sobre a questão da liderança escolar como gestores que devem pensar basicamente no trabalho com pessoas, né? Desde a parte emocional, tanto a parte de liderança em si, mas, sobretudo, de aprendizagem, de formação. Quando a gente fala de formação, parece clichê formação para a vida, mas que vida, né? Então, o presente é hoje, do que quem lida com criança, com adolescente, também como quem lida com jovens e adultos. Então, a ideia por exemplo, quando a gente fala de quem vem da Finlândia, o que a gente precisa, o que pode a gente aprender com o que acontece na Finlândia? A gente tem que entender que somos mundos diferentes, culturas diferentes, né? A Finlândia está quase que do tamanho aí do Maranhão, mas a gente precisa também aprender o que está sendo feito lá fora e o que deu certo, né? E por que dá certo? Posso elencar vários itens, mas um deles, principal, é a valorização do professor, né? Quem está à frente da educação, quem de fato está à frente da educação é o professor. Então, a gente está convocando gestores escolares, gestores institucionais, para pensar não só no aluno, mas também pensar no professor e pensar na sua equipe como um todo. Por isso que vem gente aí muito boa falar sobre isso. Que maravilha. É claro que as questões relacionadas a questões técnicas, ou então, como é que eu posso dizer, metodológicas, né? Elas são muito importantes, mas a saúde mental também, né? Isso, e a escola chegou agora na instituição, a NR1, com os riscos psicossociais, e a gente vê os dois lados, são dois mundos que se encontram. A questão da depressão, ansiedade, infanto-juvenil, né, do adulto também, né, nossa sociedade está vivendo isso, como também o esgotamento dos professores, né, como o próprio burnout, com os gestores também. Então, a gente vai trabalhar esse tema para evitar isso, como trabalhar preventivamente, seguir a norma, que está aí, começa agora em maio, né, a praticar, e as instituições têm que estar inteiradas, aí, totalmente atentas sobre isso. Vamos fazer agora um convite para esse evento que vai acontecer amanhã e depois, né, justamente onde? Bom, nosso evento será no Residencial Recepções, na Avenida Mário Andreasa, e nós teremos nos dias 8 e 9, ainda temos algumas vagas, estamos esperando vocês, gestores educacionais, e eu queria muito frisar que não é só de escola, da educação infantil, há temas para todos os níveis de ensino, e inclusive da educação superior. Então, todos estão convidados a participar do nosso evento. Amanhã a abertura e segue até o dia 9. Tá, e onde faz as inscrições? No local, ou então pelo Instagram do Cinep.
@Sinep_MA. Maravilha, queria Aproveitem para agradecer. seguir, né, o Instagram do Sinep. Segue o Instagram, com certeza, né? Informações rapidinho por lá, enfim, facilitando a vida, né, das pessoas, claro. Bom, acabei de conversar aqui com a segunda vice-presidente do Sinep, que é o Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Maranhão. aí, coordenadora do programa Escola de Gestores Sinep Maranhão e coordenadora desse congresso, o Congresso Educa Maranhão, a Elza Helena Baluz. Muito obrigado, bom dia, boa sorte no evento, tá? Obrigada a vocês. Maravilha, aqui a gente continua com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, o que vem agora? É Borges que volta? Continuamos com Borges, trazendo Borges para falar. Aliás, nós voltamos primeiro com o intervalo e na volta, sim, tem Então a gente Borges, volta já. Voltamos 8 horas, já. 34 minutos. Jornal Rádio Universidade. Os pais pediram e a Laboro ouviu. Agora, o Colégio Laboro Cidade Operária também oferece educação infantil com turmas Infantil 1 e 2. Um espaço pensado com carinho, segurança e afeto, onde cada descoberta do seu pequeno será acompanhada de perto por quem entende de educação desde o começo. Porque cuidar do futuro começa agora. Acesse colégio.laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-8197-0427. Colégio Laboro, onde os primeiros passos encontram grandes futuros. De volta com o Jornal Rádio Universidade, 8 horas, 35 minutos agora. Borges vem, Mayra Nogueira trazendo que informação? Falando sobre a Cefaz, que prorrogado prazo para adesão ao refis, não é isso, Borges? Exatamente, Mayra. A Cefaz, Secretaria de Estado da Fazenda, prorrogou esse prazo. Ele foi estendido até o dia 30 de abril, prazo para adesão ao refis, o programa de pagamento e parcelamento de créditos tributários. O cadastro ele pode ser feito pela internet, no site da Cefaz, por meio do sistema de autoatendimento. O refis ele permite a regularização de débitos relacionados ao ICMS, também oferece descontos em multas e juros. Eles variam aí conforme o pagamento, a forma de pagamento escolhida pelo contribuinte. Portanto, então, foi estendido o prazo para adesão ao refis, agora essa adesão podendo ser feita até o dia 30 de abril. Adalberto. É isso aí, obrigado, Borges. Mudando de assunto, né, Borges? Procon Maranhão pede indenização bilionária de distribuidoras por alta abusiva nos combustíveis aqui no estado, né? Exatamente, Adalberto, informações trazidas ainda há pouco, a gente falou então dessa situação, a gente fala agora, na verdade, Adalberto, sobre o pedido de taxa de inscrição para o Enem, a isenção dessa taxa que começa a partir da próxima semana, da próxima segunda-feira, dia 13, a isenção de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026, do Exame Nacional do Ensino Médio, ela que deve ser feita acessando a página do participante do Enem, mas esse solicitante ele precisa estar atento aos critérios, ser matriculado no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026, estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuem renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, também pessoas de baixa renda com registro no cadastro único para programas sociais do governo federal, exemplo aí do CadÚnico, beneficiários do programa Pé de Meia do MEC e ainda as pessoas que se enquadram nesses perfis, então, podem solicitar a taxa de dispensa do pagamento, pois a isenção ela não é automática, por isso, então, essas pessoas que mesmo se enquadrando nesses critérios, elas precisam, então, acionar para poder, então, solicitar essa isenção. Isenção ela não é automática. Solicitação ela deve ser feita no período de 13 a 24 de abril. Esse acesso por meio do login único da plataforma de serviços digitais do governo federal, o GovBR. Prazo também vale para os candidatos que precisam justificar a ausência na edição
do ano passado, a edição de 2025, para participar então da edição deste ano, a edição de 2026 do Enem, de forma gratuita. Lembrando que o pedido oficial, o período oficial de inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2026, ainda vai ser divulgado pelo MEC, pelo Ministério da Educação. Mayra, Adalberto. É isso aí, Borges. Obrigado e também desculpa, até eu fiz a chamada errada. É o pedido de taxa de inscrição para o Enem 2026 que começa na próxima segunda-feira, tá? Corrigida aqui, então, o meu erro, né? Corrigimos. 8 horas e 38 minutos agora. Mayra Nogueira, vamos para o esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Claro, trazendo esporte, a gente começa, Mayra, com a Imperatriz, que anunciou na segunda, né, por meio das redes sociais, a contratação de 2 jogadores. São eles, o lateral direito, Matheus Truco, 26 anos, o meia-campista Rian, de 25. Matheus já jogou pelo Confiança 3 Passos, Internacional, Desportivo Guarabira e foi jogador do time sub-20 do Botafogo. Já o Rian conta com passagem no Tocantinópolis, Maracanã, Vila Velhense, Limoeiro, Baraunas, Crato, Batel, entre outros. Com a chegada de Matheus e Rian, o Sampaio já contratou 16 novos jogadores. São eles, o goleiro Wellington Lima, o meia Matheus Sabiá, os laterais Vivico e Davi Lopes, os volantes Bigobel, Vitor Pereira, os zagueiros Arthur Portiguar, o Caio Sena e Vinícius Silva, os atacantes Fidel, Gustavo Índio, Joel, Pedro Sena e Raul Palominha. A última partida do Cavalo de Aço aconteceu no domingo, dia 5, contra a Tuna Luso, em partida pela estreia no Campeonato Brasileiro Série D. O próximo jogo do Imperatriz acontece contra o MAC, pela Copa do Nordeste, nesta quarta-feira, dia 8, às 7h30 da noite, em casa, no Frei Epifânio, né? Lá em Imperatriz, a 626 quilômetros da capital. E continuando, Adalberto, com o 6º jogo do Sampaio Basquete pela Liga de Basquete Feminino 2026. O Tubarão encara o Unimed Campinas de São Paulo após derrotar o Maringá neste fim de semana por 79-47. Vale destacar que tanto o Sampaio quanto o Campinas estão com 100% de aproveitamento, com 5 vitórias. Na tabela, o time maranhense ocupa a primeira colocação por conta do saldo de gols. O confronto acontece nesta quarta-feira, dia 8, às 7 da noite, no ginásio Costa Rodrigues. Em seguida, o Sampaio encara o SESI Araraquara no domingo, dia 12. Para finalizar, Mayra, os maranhenses que subiram ao pódio no Campeonato Mundial de Karatê CNKD da Confederação Nacional de Karatê do Brasil, Malta 2026, aconteceu na Ilha de Malta, Europa, na última semana. O Antônio Cláudio dos Santos e Marcone Henrique levaram bronze na categoria kata em dupla. E, além disso, Marcone e Ana Cláudia Ferreira ganharam o ouro na categoria comitê por equipe. Já Antônio Cláudio e José Paulo de Oliveira ficaram em terceiro na categoria comitê barra luta. O Maranhão ganhou 2 medalhas de ouro, 4 de bronze. A equipe contou com o apoio do governo do estado por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Redação aqui de Maiara Cordeiro. Mayra Nogueira, mais notícias. Tem Paulo Pellegrini. Exatamente. Né? Paulo Pellegrini comenta a naturalização do jornalismo clubista. Paulo! Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. Vamos falar de esporte aqui no nosso comentário. Como você já sabe, toda terça, toda sexta, a gente atualiza alguns assuntos que estão aí na pauta do dia do esporte nacional, internacional e do esporte local também. Adalberto, Mayra, essa semana eu vi no antigo Twitter, atual X, uma pergunta: o que foi naturalizado no futebol que te deixa espantado? E eu pensei e descobri, qual seria a minha resposta. Aquilo que me deixa mais espantado de todas as coisas que acabaram se naturalizando, ou seja, se tornando normais, corriqueiras e que ninguém mais se espanta no futebol, é a figura do jornalista clubista. Ele não é exatamente uma novidade. Se a gente se lembrar dos anos 80 e 90, da imprensa paulista, por exemplo, todo mundo sabia que Roberto Avalone era assumidamente palmeirense, Chico Lang assumidamente corintiano,
e os comentários deles tinham esse viés claramente favorável aos seus times e daquela crítica também bem escrachada quando os times de coração deles não iam bem. Mas eram duas figuras folclóricas, absolutamente exceções em meio a dezenas e dezenas de jornalistas, radialistas do país todo, e também que tinham acesso mais limitado, apenas na televisão, 1 ou 2 vezes por semana, e num canal regional, que no caso era a TV Gazeta de São Paulo. Hoje, a gente entra no Twitter, ou a gente entra no YouTube, e a gente se depara o tempo todo com dezenas e dezenas de profissionais, jornalistas, que fazem esse mesmo papel dos antigos, já falecido, né, Avalone e do Chico Lang, vivo ainda, mas que exatamente essa semana foi demitido da Gazeta depois de mais de 30 anos de serviços prestados àquela emissora. Então, hoje é muito mais, tem muito mais gente o tempo todo fazendo esse papel do torcedor travestido de jornalista. E a gente não está falando aqui, Adalberto, Mário, ouvintes, do torcedor comum que faz seu canal de vídeo, que tem milhares no país todo, de todos os grandes clubes do Brasil, tem esses representantes que são da torcida e que constroem seus canais de vídeo e colocam toda a sua opinião, a sua paixão a favor do seu time. A gente também não está falando de profissionais que trabalham para os clubes, os chamados canais oficiais, né? A Flá TV, a TV Palmeiras, a TV do Santos, a TV do Corinthians, que são canais profissionais que empregam jornalistas para fazer o papel de assessor de imprensa, claro, um papel totalmente condizente com os interesses da instituição que lhe paga. Não estamos falando nem do torcedor e nem do assessor. A gente está falando de jornalistas profissionais, muitos deles, Adalberto, Mayra, que construíram uma carreira longuíssima na profissão, em grandes órgãos de imprensa, durante décadas e décadas, e por algum motivo, que a gente pode discutir quais seriam, decidiram deixar de ser jornalistas com alguma independência, um olhar um pouco mais aprofundado, de maneira geral, para as coisas do futebol, para virar torcedor travestido. Não vou citar nomes, mas quem acompanha o futebol nacional pode imaginar alguns exemplos, né, de jornalistas que fazem esse papel de hoje serem torcedores travestidos de jornalista. Não tem problema, eu não vejo problema, o jornalista que é assumidamente torcedor de um time e as suas pautas serem muito mais ligadas a esse time. Não estou falando disso, de você, digamos assim, destacar mais pautas ligadas ao seu time do coração. Porque muitos deles fazem isso, acabam se especializando, às vezes são setoristas dos times e acabam, portanto, tendo mais acesso a informações privilegiadas desses times e acabando fazendo com que mais vezes eles sejam citados nas suas notícias. Isso não tem problema. O problema é quando o jornalista decide participar do interesse do clube. E aí é que o buraco é mais embaixo. O que a gente está vendo hoje não é somente o jornalista que torce para um time falar desse time. A gente está vendo o jornalista que torce para um time assumir as pautas que interessam a esse time nos bastidores, diante das confederações, diante dos outros rivais, diante da torcida, e reverberando aquilo que os dirigentes gostariam que fosse reverberado. Então, várias pautas no timing certo, de interesse certo, de conveniência certa, para que o jornalista, enfim, reverbere isso nas mídias de maneira, entre aspas, imparcial, mas que, na verdade, não tem nada de imparcial. Ou então, aqueles comentários de lances em que há polêmicas, né, lances de arbitragem, duvidosos, com VAR, sem VAR, enfim, aquela polêmica que alimenta o futebol do dia a dia, o jornalista sempre adota a postura que interessa ao seu clube. A favor dele, o juiz está sempre correto, contra ele o juiz está sempre errado. Um lance igualzinho para outro clube, quando interessa, o jornalista diz que está errado. Para o clube dele está certo. Então, a conveniência da opinião de acordo com o interesse do clube. O que a gente está vendo hoje é isso. Não é mais o jornalista que faz folclore com o seu clube, ou que destaca as notícias do seu clube, ou que, eventualmente, trabalha no clube. A gente está vendo o jornalista independente em espaços de canais independentes, públicos, né, às vezes
enfim, emissoras que não são de um clube, canais abertos ou fechados, que fazem esse papel. O que é lamentável por dois motivos básicos. O primeiro de tudo, que é o mais óbvio, isso não é jornalismo. Jornalismo é você analisar o fato, informar o fato, buscando a sua veracidade, a sua verdade, e de maneira imparcial, no sentido de que não se coloca ali a subjetividade abertamente, né? É impossível não ser subjetivo, porque você escolhe palavras, pautas e tudo, existe um homem ali. Mas a gente, vendo o fato em si, analisando à luz da regra, à luz da lei, à luz de outros referenciais objetivos, se o fato é justo, não é justo, tal. A gente não vê mais isso porque a paixão pelo clube fala mais alto e a raiva pelo rival também. Então, contra um rival, a postura é uma. Contra um time que não é tão rival, é outra. E também porque isso em nada contribui. Para mim, que é até o ponto principal, para não parecer corporativo com o jornalismo, mas não contribui em nada. Quer dizer, o jornalista quer participar dos destinos do campeonato, ele quer influenciar a arbitragem, ele quer influenciar a confederação. Acho que não é papel de jornalista. Então, não contribui, não melhora o futebol brasileiro, não resolve os problemas e cria uma situação antiética, desnecessária, inconveniente e que apenas queima, né, prejudica a imagem do jornalismo esportivo e muita gente já desconfia disso. Tem muita gente aí que não assiste, não gosta, não acredita, porque pessoas como essas descaracterizam o jornalismo e descredibilizam a profissão. Adalberto, Mayra, é isso. Voltamos na sexta-feira com mais opinião de esportes aqui. Lembrando sempre, na Rádio Universidade, o esporte é destaque aos sábados no programa Apito Inicial 106, 11 da manhã, com Heraldo Moreira e equipe. Até mais. É isso aí, Paulo Pellegrini, muito obrigado. E vamos agora mais trânsito. Borges Júnior trazendo mais informações para a gente finalizar a edição de hoje, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto. Informações sobre a Avenida dos Portugueses, à altura da barragem do Bacanga, que segue sentido UFMA, que está seguindo fazendo esse deslocamento. Ainda há pouco o trânsito apresentava certa lentidão, mas devido ainda ao fluxo intenso de veículos nesse sentido para cá, o pessoal se deslocando para a Universidade, sentido Universidade Federal do Maranhão, já no sentido oposto, sentido contrário, sentido centro, não há problemas, mas o trânsito ainda bastante intenso aqui, demandado na região aqui da Avenida dos Portugueses, na barragem do Bacanga. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, obrigado também aqui hoje, também a Pedro, né? Pedro Luiz, aqui no YouTube, mandando mandando o alô dele, né? Bom dia e parabéns, né? Parabéns, aqui é o Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado, Mari Silva Mourão. Quem está por aí, Mayra Nogueira, no WhatsApp? A Fábia está acompanhando a nossa programação. Bom dia, Fábia. É isso aí. Olha, amanhã a gente volta com mais informações. Esse foi mais um Jornal Rádio Universidade, um novo Jornal Rádio Universidade, a gente indo agora até 8h45, né? Já até passou. Mayra Nogueira, a gente volta amanhã. Um ótimo dia e até lá. Até lá, Adalberto. Estou já de volta com você, logo após o Tudo Sobre